Mundo Zumbi Cap 216. O veneno do sapo. A constatação irritou Buggy profundamente. É como se ele estivesse sendo manipulado por alguém mais fraco que ele. Na verdade, Buggy era realmente mais forte que Emon em termos de estatísticas. No entanto, Emon tinha experiência em manusear sua faca, pois conseguiu treinar com eles por algum tempo antes do início do surto. Depois que o apocalipse começou, ele de alguma forma sentiu que sua experiência nas facas se tornou mais definida e clara. Isso de alguma forma se tornou seu talento durante esse apocalipse perigoso. Ele pode ser mais fraco do que Buggy cheio de músculos, mas ele sabia que seria capaz de lidar com ele usando apenas técnicas de faca. De repente, Buggy fez um afiado enquanto golpeava sua espada em direção a um galho de árvore com toda a sua força. À medida que o galho se separou do tronco, Emon e Buggy também começaram a cair devido à perda de apoio. No entanto, ao contrário de Emon, Buggy não ficou perturbado, pois era seu plano o tempo todo. Enquanto estava no ar, Buggy de repente girou seu corpo, dando um forte chute no peito de Emon. Desta vez, foi um golpe certeiro e os olhos de Emon se arregalaram como um balão enquanto ele suportava a dor que percorria seu corpo. A dor que ele sentiu não foi o fim, pois foi seguida por uma dor originada nas costas quando ele caiu no chão. Ao sentir a dor excruciante, de repente ele viu um joelho descendo em direção ao seu rosto. Apertando os dentes, Emon suportou a dor com força antes de rolar para o lado. Um barulho alto de Boom de repente ressoou ao lado dele quando o joelho de Buggy atingiu o chão. Isso dói pra caralho. Buggy comentou enquanto esfregava o joelho direito dolorido. No entanto, ele não se preocupou com isso por muito tempo, pois imediatamente perseguiu Emon rolante, dando chutes que o último conseguiria evitar até o último segundo. A espada na mão de Buggy podia ser afiada e estava coberta de veneno, mas ele sabia o quão frágil era. Ele não arriscaria bater no chão e quebrar. Isso seria uma grande perda. Um impasse ocorreu quando Buggy continuou chutando o chão enquanto Emon continuou se esquivando rolando de lado. Enquanto isso, Damian e Dister ainda estavam em disputas de olhares desde antes. Por um lado, Dister estava apenas tentando ocupar Damian para que ele não pudesse reforçar Buggy. Ele não estava disposto a agir primeiro e, se possível, certamente se estabeleceria em uma competição de olhares o dia todo. Por outro lado, Damian também estava sendo cuidadoso. A espada frágil em suas mãos tem a mesma origem que a espada na mão de Buggy. Eles eram frágeis, mas extremamente afiados. Eles até revestiram a superfície da lâmina com um veneno de sapo mutante antes de cobri-la com fragmentos de ossos pegajosos que vieram dos lagartos mutantes. Ele não tinha certeza se Dister tinha alguma arma escondida que poderia ter feito sua espada quebrar. Assim como Buggy, ele sentiu que seria uma perda se fosse o caso. Assim como Dister estava tentando relaxar um pouco seus nervos tensos, ele de repente viu Damian fazendo um movimento. Ele estava confuso, resultando em ele cambaleando para trás. No entanto, de alguma forma, ele também conseguiu salvar sua vida, pois naquele momento, um punho também foi jogado em seu rosto. O punho errou a ponta de seu nariz por uma polegada. Que sorte! No entanto, Damian não descansou lá enquanto balançava sua espada na direção da cabeça de Dister. Dister percebe sua destruição iminente, um calafrio percorre sua espinha enquanto a lâmina revestida de veneno se aproxima cada vez mais de seu rosto. Zouoji! Porra, quase me pegou lá. Rolando para trás com todas as suas forças, Dister se sentiu exultante por ter conseguido evitar aquela crise. 4. Dister bateu o pé com firmeza e com uma explosão de força, ele se lançou diretamente em direção a Damian junto com a espada em sua mão. 3. Zouoji! A espada na mão de Dister viajou rapidamente em direção ao peito de Damian. 2. No entanto, estranhamente, Damian não se moveu e apenas olhou para a espada com calma. 1. Como se fosse um veredicto, no momento em que Dister ouviu a palavra 1. Sua espada de repente parou no ar, parando bem ao lado do peito de Damian com um espaço de 1 polegada entre ela. O que está acontecendo?
Um olhar perplexo surgiu no rosto de Dexter enquanto ele olhava para o braço estranho à sua frente. Por que não consigo sentir nada? O que está acontecendo? Lentamente, sua espada caiu no chão sem pretensão. Clão, clão, clão é. Porque o mundo está girando. O que exatamente aconteceu? A mente de Dexter ainda estava funcionando corretamente. No entanto, seu corpo não respondia mais ao seu pensamento. Bom, quando seu corpo caiu no chão, um traço de sangue podia ser visto escorrendo por seu rosto. A ponta de seu nariz não estava mais lá e o que a substituiu foi um líquido vermelho fluindo em direção às suas bochechas. Dexter estava gritando para que seu corpo respondesse quando viu Damian se aproximando dele. Damian olhou para o paralisado Dexter enquanto levantava a espada em sua mão. A espada afiada e brilhante agora tem uma mancha vermelho-sangue em um canto de sua lâmina. O veneno do sapo mutante era realmente potente. A espada só conseguiu roçar a ponta de seu nariz, mas o efeito ainda conseguiu surgir após 4 segundos, como esperado. Estou feliz que Bugi tenha pensado em revestir a lâmina com o osso do lagarto pegajoso, se não se acidentalmente nos cortarmos um pouco. Ufa, esse cara é só conversa. Ele nem percebeu que a espada conseguiu arranhá-lo daquele último golpe. Ao ouvir o murmúrio de Damian, Dexter não pôde deixar de ficar pasmo. Eu fui atingido? Quando? Bem, os efeitos provavelmente durariam 1 minuto antes de passarem. Melhor terminar esse cara já. Ao ouvir isso, o dedo de Dexter parece se contrair um pouco. No entanto, era tudo o que ele podia fazer por enquanto com o efeito do veneno do sapo. Damian ergueu a espada antes de apontar a ponta para o peito de Dexter. Porra! Pare, por favor, pare. Eu não quero morrer. Dexter continuou gritando por dentro enquanto arrependimento e relutância escorriam de seus olhos imóveis. Assim que a espada estava prestes a dizer uma voz repentina de repente ressoou forçando Damian a parar em seu caminho e olhar para onde a voz tinha vindo. Oh! Mundo Zumbi Cap 217. Os reforços. Oh! O que temos aqui? Bugi, Emon, Damian e Dexter ouviram a risada estranha. Eles foram forçados a parar em suas trilhas enquanto rastreavam a fonte da voz. Acima de uma enorme árvore, 2 homens podiam ser vistos apoiados nas costas um do outro. Um estava tocando sua testa elegantemente enquanto o outro estava tentando agir de forma fofa tocando seu queixo. Eles usavam trajes estranhos que só podiam ser vistos em filmes e animes. Blazers coloridos combinados com calças grandes. Shengo da direita moveu seu corpo e mudou sua postura enquanto se movia elegantemente. Sou eu, Mario. Shengo outro foi quem se mexeu desta vez e mudou de postura. E sou eu, Dario. Depois de dizer essa linha, os dois começaram a se mover em perfeita sincronia. 4 braços se entrelaçaram enquanto paravam por um segundo antes de dizer, e nós somos os reforços. Caça Dario e Mario fecharam os olhos com força como se estivessem cegos pela pose que acabaram de fazer. Quando eles terminaram sua apresentação, as 4 pessoas no chão tinham emoções misturadas em seus rostos. Alguns ficaram surpresos, enquanto os outros expressaram perplexidade e desconforto. Eles estão finalmente aqui. TSK. Imon sorriu de orelha a orelha enquanto se encolheu nas linhas ditas pelos dois. Agora eu entendi. Então isso é o que estava escrito naquele pedaço de pano. Merda. Então essa foi a razão pela qual Imon de repente quis lutar. Ele só queria atrasar a cabeça desses músculos enquanto o gêmeo estava a caminho daqui. Os recém-chegados também eram membros da facção Onda Azul. Eles faziam parte daquelas 9 pessoas que atingiram o nível 2 e se tornaram membros de alta mesa. Eles são os gêmeos, Mario e Dario. Mario estava vestindo um blazer verde escuro e calça marrom grande enquanto Dario estava vestindo um blazer vermelho escuro e calça marrom grande. Em termos de força, Mario ficou atrás apenas de Duotina, que perde apenas para o líder da Blue Wave Faction. Dario, por outro lado, fazia parte do fundo em termos de força. No entanto, os sentimentos dos dois um pelo outro nunca mudaram. Eles ainda eram irmãos próximos que gostavam de assistir anime juntos. Vamos ver o que eles vão fazer agora que estão em menor número.
Dexter pensou com alegria. No entanto, seu corpo permaneceu imóvel e permaneceu se beijando no chão. Os olhos de Buggy se contraíram porque ele não esperava que um reforço repentino viesse. O pior é que não era para eles, e sim para os inimigos. O Itu e um assobio foi lançado na boca de Buggy enquanto ele olhava para o confuso Damian. Damian ouviu o apito e imediatamente entendeu o que significava. Zuoji. A espada em suas mãos desceu rapidamente sem qualquer forma de resistência em direção ao peito aberto de Dexter. Os olhos de Dexter se arregalaram de surpresa quando ele tentou mover seu corpo instintivamente, mas já era tarde demais. A espada estava agora apenas um pé de distância de seu peito. Estrondo. Enquanto ele chafurdava em desespero, ele de repente viu uma bola enferrujada do tamanho de uma cabeça atingindo os braços enormes de Damian. O impacto fez o braço de Damian balançar. A espada que viajava em direção ao peito de Dexter mudou sua trajetória e agora estava viajando em direção ao seu garganta. Porra! Foram as últimas palavras que Dexter conseguiu pensar antes que o efeito de paralisia do veneno do sapo passasse. Ele agora sentia a dor percorrendo seu corpo quando a espada perfurou o lado de sua garganta. O efeito de paralisia acabou e agora, aqui está ele novamente, paralisado pelo veneno do sapo. A bola enferrujada então começou a descer e sua trajetória parece estar em um determinado ponto. O membro mais precioso de Dexter. No entanto, quando a bola já estava a 1 polegada de distância daquele ponto, ela parou de repente por um segundo antes de se mover rapidamente de volta para onde ela pertencia. Damian retirou sua espada da garganta de Dexter imediatamente antes de pular para trás rapidamente para recuar. O braço que foi atingido por aquela bola enferrujada ficou dormente. Só por isso, pode-se dizer o quão poderoso foi esse ataque. Já era louvável que Damian ainda fosse capaz de perfurar a garganta de Dexter depois de ser atingido por aquela bola enferrujada. Ele apertou o braço enquanto se afastava do corpo de Dexter. Enquanto isso, ele olhou para a pessoa que jogou aquela bola enferrujada. Foi Mario. Uh, uh, Na verdade, fui eu, Mario, quem te interrompeu. Eu, Mario, detentor do T-Round World, jurei a Bosch que reforçaria Dexter com Emon com todas as minhas habilidades. Mario disse enquanto levantava a bola de peso enferrujada e ampliada até o queixo como se estivesse admirando sua beleza enferrujada. A bola de arremesso de peso estava amarrada em seu pulso, permitindo que ele arremessasse e a reivindicasse à vontade. E, de fato, sou eu, Dario, detentor do Tifla World, jurei ao meu único humano, que também reforçaria Emon Kun e Dexter Kun com todas as minhas habilidades. Dario disse enquanto tirava um grosso discurso de suas costas. Ele o colocou verticalmente no peito enquanto olhava intensamente como se fosse um deus olhando para o mundo. Ele também tem um laço preso a ele, então, se ele o julgasse, ele ainda seria capaz de reivindicá-lo facilmente. Zuoji. Mario e Dario pularam ao mesmo tempo pousando no chão suavemente. Lentamente, os dois começaram a andar. Mario em direção a Damian e Dario em direção a Emon e Buggy. Depois de alguns passos, os dois pararam de repente e fizeram uma pose. Caça incrível. Os dois pensaram em uníssono quando começaram a caminhar em direção ao seu destino novamente. Depois de alguns passos, os dois de repente param de novo enquanto olhavam para seus respectivos alvos. Oh! Você está se aproximando de mim? Eles então disseram em uníssono enquanto caminhavam lentamente, mantendo contato visual com Damian e Buggy. Oh! Então você está realmente se aproximando de mim. Oh! Então você deve querer tanto morrer, né? Naquele instante, os dois de repente aceleraram sem aviso prévio. Com a bola de discussão e arremesso de peso como suas armas, os dois estavam muito confiantes em suas próprias habilidades. Mundo Zumbi Cap 218, o mundo redondo. Com a velocidade que não podia mais ser descrita com padrões humanos, Mario e Dario correram em direção a seus respectivos alvos. Enquanto isso, ao vê-los se mover, Damian e Buggy também não ficaram parados enquanto recuavam o mais rápido que podiam.
Em um instante, os dois chegaram perto um do outro. Eles ficaram atrás um do outro enquanto se preparavam para a chegada de Mario e Dario. Em um canto, Dexter já estava convulsionando enquanto espumas brancas continuavam brotando de sua boca. E Moon estava rindo histericamente dentro dele ao ver a cena se desenrolar diante de seus olhos. Ele estava secretamente feliz e até esperava a destruição mútua entre as duas partes. Ele não incluiria a si mesmo, é claro. Por isso, após a chegada do gêmeo, ele deixou de atuar e optou por assistir à margem. Que? Vocês deveriam matar uns aos outros. Dessa forma, meu pai ficaria orgulhoso de mim e me concederia um poder ainda maior. Ele então deu uma olhada no Dexter em convulsão e ele não pôde deixar de franzir as sobrancelhas em desagrado. Ele fez isso sem que os outros percebessem, é claro. TSK. Patético. Você não conseguiu nem levar outro com você para o inferno. Você deveria ficar lá e morrer já. Tome isso. Rodada 1. Coma meu mundo. Mario gritou enquanto ele voa alto no céu antes de jogar a bola de arremesso de peso para baixo como um meteoro em direção à cabeça de Buggy. Ele notou antes que Buggy era mais forte que Damian, pois este sempre seguia a ordem do primeiro. Ele também estava ciente da força de Mon e para esse cara poder lutar com ele igualmente, esse cara deve ser forte é o que ele estava pensando. Bem, Emunkun é um pouco tímido e tímido depois de tudo, então ele pode não ter levado a luta a sério. Concluiu Mario. Ele apontou o Tyrol de um ouro para Buggy para que este o confrontasse e não seu irmão. Ele sabia que seu irmão, Dario, era mais fraco que ele, portanto, ele não quer que ele se machuque lutando desnecessariamente com oponentes fortes. Usando o cabo da espada brilhante, Buggy desviou a bola de arremesso de entrada. No entanto, devido apenas à força, seus braços tremeram junto com a espada afiada e brilhante. Ele ficou até preocupado por um segundo que a espada brilhante pudesse quebrar devido às vibrações. Ufa! Ele dá um suspiro de alívio ao ver que a espada foi capaz de resistir. Aquela bola de arremesso de peso era tão pesada. Faça o seu melhor. Ele disse enquanto corria em direção ao Mario descendente para confrontá-lo. Você também. Damian respondeu enquanto também parava de discutir com o cabo de sua espada brilhante. Como é isso? Rodada 1. Descida do mundo plano. TSK. O que há com esses dois? Eles estão gritando seus movimentos como se estivessem em animes ou romances. Está me distraindo um pouco. Damian franziu a testa quando de alguma forma se viu gritando os movimentos que estava prestes a fazer. Parece ser legal. Pepunch. Ele disse desajeitadamente imitando a forma como os dois estavam gritando seus movimentos. No entanto, por ser sua primeira vez, ele mordeu a língua de forma imprudente quando as próximas palavras após o suco caíram no esquecimento. Ah! 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 Então você é um homem de cultura também. Então você também deve ser forte como eu. Omoziroi. Omoziroi igual interessante, fascinante, incrível, etc. Qual é o seu nome Ojizan? Ojizan igual tio, TSK. Você pode me chamar de Damian. Então é Damian-san. Ah! 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 Prepare-se Damian-san. Eu não vou me segurar ainda mais sabendo que você é forte, assim como eu Nissan. Venha. Eu também não vou segurar Dario garoto. E com isso, Dario recuperou a discussão antes de separar seus dois pés. Ele continuou com uma postura de cavalo antes de gritar pesadamente como se estivesse bombeando seu poder oculto. Vendo fazer isso, Damian também ficou tentado. E com um movimento desajeitado, ele também fez o mesmo. Ah! Buggy e Mario foram forçados a parar sua luta quando viraram a cabeça para os dois. HMMM. Omoziroi. Você. Meu forte oponente. Qual é o seu nome? Embora não seja mais importante, pois você seria morto e esquecido após esta batalha. Ah! 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 Mario apontou para Buggy enquanto segurava a bola de arremesso de peso com uma mão. HMMPH. Eu não tenho um nome. Todos os meus amigos me chamam de bonito. Jay.
Buggy não perdeu mais tempo conversando com esse homem estranho enquanto ele corria diretamente em direção a ele antes de balançar um punho enorme. Estrondo. Mario viu o punho claramente e em vez de se esquivar, ele usou o T-Roll de um ouro para bloquear o ataque. Sem vergonha. Se você é bonito com essa cara, então você deve me chamar de Anjo em vez de Mario. Um som surdo pôde ser ouvido quando o punho de Buggy atingiu a bola de arremesso de peso na mão de Mario. Porra! De que diabos essa coisa é feita? Buggy gritou de raiva enquanto suportava a dor que recebeu ao socar aquela bola de arremesso de peso. Essa bola de arremesso de peso está enferrujada, mas duvido que ainda fosse uma bola de arremesso de peso comum com esse tamanho e dureza. Mesmo que pareça enferrujado como um metal normal seria antes e depois do surto, na verdade era uma arma mutante. Uh. Agora você está interessado em conhecer minha arma. Assim seja. Eu vou te contar a origem do meu T-Roll de um World. Era uma vez porra. Me diga diretamente que não há necessidade de histórias de fundo. HMMPH. Tão impaciente. Tudo bem então. Você deve querer tanto saber a origem dele. Mario resmungou alto antes de levantar a bola de arremesso de peso com uma mão em direção ao queixo. Este meu T-Roll de um Orochi era uma arma que veio diretamente da cauda de um lagarto monitor mutante. Era para ter espinhos, mas eu raspei porque não parece legal com isso. Depois de raspá-lo, veja o que eu tenho. É uma arma perfeita com uma aparência impecável. Ah! Que nostálgico! Fiquei cego e perplexo com sua aparência perfeita, e desde então, chamei essa arma definitiva de O Mundo Redondo. Mundo Zumbi Cap 219. Damian agitado. Mundo Redondo. Redondo o quê? Que tipo de nome é esse? Buggy sacudiu o punho para aliviar um pouco a dor enquanto ridicularizava o ridículo sentido de nomeação. A cauda de um lagarto monitor mutante. Esse lagarto deve ser enorme. De qualquer forma, eu deveria ter cuidado com aquela bola. HMMPH. Tenho pena da sua ignorância. Você também pode morrer. Mario balançou a bola em direção a Buggy sem aviso prévio. Buggy conseguiu evitar o ataque, mas ficou confuso quando ouviu um estrondo alto atrás dele. Estrondo. Ele olhou para trás e viu que o chão em que estava antes agora estava reduzido a escombros quebrados. Merda. Suores frios começaram a se formar na testa de Buggy enquanto ele olhava para o chão quebrado. Ele então percebeu que quando aquela bola de arremesso de peso foi lançada em direção a Damian anteriormente, Mario deve ter diminuído consideravelmente sua força. Mario sorriu para a expressão nervosa de Buggy enquanto ele recuperava a bola de arremesso de peso usando a corda que estava presa a ela. Ele esfregou a bola em um movimento circular para se livrar da poeira que estava presa a ela. A bola fica brilhante de repente, como se tivesse sido lubrificada com o óleo mais premium. Sem mais pretensão, Mario voltou a jogar a bola, e desta vez até foi e fechou-se. Buggy se esquivou novamente, mas de repente ele viu um punho voando em direção ao seu rosto. Ele não foi capaz de reagir a tempo e o punho aterrissou bem em seu nariz. Ele cambaleou alguns passos para trás antes de recuperar o equilíbrio. No entanto, Mario também seguiu o exemplo. Seu nariz estava sangrando profusamente e sua visão começou a girar devido ao punho que ele recebeu calorosamente. Quando seus sentidos voltaram ao normal, ele de repente viu Mario olhando diretamente em seus olhos. Ele sentiu arrepios na espinha quando viu Mario de repente esmagou a bola de arremesso de peso em direção ao seu estômago a queima-roupa. Mario sorriu de orelha a orelha enquanto gritava, peguei. Como é isso? Estrondo. Os olhos de Buggy se arregalaram de dor quando ele sentiu uma força tremenda atacando seu estômago. Seu corpo voou para trás como um foguete antes de parar em uma árvore enorme depois de colidir com ela. Buggy ainda estava tonto, mas ainda se forçou a se levantar. Blurg. De repente, um bocado de sangue foi jogado para fora de sua boca enquanto ele apertava o estômago dolorido. Ptsui. Ele cuspiu o sangue remanescente dentro de sua boca enquanto limpava os que vazavam de sua boca com os braços. E em vez de se preocupar consigo mesmo,
Buggy até conseguiu sorrir ao olhar para Mario e para o rastro de sangue que havia deixado em sua espada. A qualquer segundo agora. Enquanto isso, Damian ficou com medo quando viu Buggy sendo agredido por Mario. Buggy. Ao ver isso, ele imediatamente virou seu corpo para ajudar seu amigo. No entanto, naquele momento, uma discussão giratória foi repentinamente lançada em seu punho. Uh, uh, uh. Fique aqui comigo, Damian-san. Damian olhou para Dario quando ele foi forçado a parar para desviar a discussão. Usando seu braço grosso e robusto, Damian golpeou a discussão como uma mosca. A discussão que Dario nomeou como Tiflahor também foi uma arma que veio do mesmo lagarto monitor que Mario pegou sua bola de arremesso de peso. Ela veio do crânio do lagarto monitor e foi polida como uma discussão pelo próprio Dario. Embora tenha vindo do mesmo animal mutante, a força do portador não era a mesma. Por outro lado, a força de Buggy e Damian não difere muito. Daí a razão pela qual ele poderia golpear a arma de Dario com tanta facilidade. No entanto, ele ainda estava preso e isso o deixou mais furioso. E nesse mesmo momento, viu Buggy sendo atingido por uma bola de arremesso de peso. Desta vez, o golpe foi mais forte e o corpo de Buggy até voou como um foguete em direção à árvore. Essa cena fez seu corpo esfriar e seu rosto se contorceu de raiva. Já que você quer tanto morrer, então que assim seja. Uma expressão ameaçadora surgiu no rosto de Damian quando a temperatura ao redor de repente pareceu ficar mais fria. Ele agarrou sua espada com força e correu em direção ao risonho Dario com muito vigor e ódio. Zuoji. Damian não se importava mais com a durabilidade da espada, pois queria que a luta terminasse mais cedo para poder ajudar seu amigo Buggy. Dario viu a mudança no padrão de ataque de Damian e não pôde deixar de arregalar os olhos de surpresa. Ele recuperou o Tiflahor imediatamente e não perdeu mais tempo enquanto usava para bloquear o ataque da espada. O Tiflahor viajou e contornou Damian instantaneamente. Dario o segurou com as mãos com força e como um escudo. Ele o ergueu para bloquear a espada de Damian que já estava voando em direção ao seu pescoço. Ting! O som de metal colidindo com metal ressoou quando a espada de Damian atingiu a discussão que agia como escudo de Dario. A discussão vibrou com impacto, bem como o braço de Dario. No entanto, a pura força usada por Damian nesse ataque resultou na quebra da espada em duas. Mesmo com a espada quebrando, Damian não parou enquanto a retraía imediatamente. No mesmo momento, seu punho esquerdo também foi lançado em direção ao Tiflahor de Dario. Bang! Dario sentiu como se um martelo acabasse de descer no Tiflahor de que ele estava segurando. Seu corpo inteiro estava tremendo e seu braço ficou dormente por um segundo. Ele ainda estava em processo de recuperação quando outro punho foi repentinamente lançado em sua direção. Seu braço entorpecido não aguentou mais enquanto afrouxava lentamente seu aperto no Tiflahor. Damian sorriu de repente depois de ver a preciosa oportunidade finalmente surgir. Enquanto isso, em um canto não muito longe de onde a luta acontecia, uma silhueta podia ser vista espreitando dos arbustos. A silhueta que parece um homem estava tentando ao máximo não ser notada pelos que estavam lutando à distância. A silhueta observou a luta atentamente. Ninguém sabia se ele é um amigo ou um inimigo. Mas uma coisa era certa, ele agirá quando chegar a hora. Mundo Zumbi Cap 220, Mario enfurecido. Morrer. Damian comentou em voz alta ao ver a preciosa oportunidade se apresentar a ele. A discussão ou Tiflahor caiu lentamente no chão com um baque. Dario teve seu braço dormente ao ser espancado repetidamente junto com a discussão que ele estava segurando. Quando a discussão caiu no chão, Damian agiu sem piedade e esfaqueou a espada quebrada em direção ao coração de seu inimigo. A expressão de Dario ficou pálida por um segundo quando ele sentiu a morte pairando sobre sua cabeça. À medida que a espada se aproximava de seu coração, ele de repente levantou o braço livre tentando bloquear a espada quebrada que estava apontada para seu coração. No entanto, não importa o quão forte seu corpo tenha se tornado depois de se tornar um ser de nível 2, ele ainda não conseguia parar a espada, assim como a força que a acompanhava. Jack.
O som de carne sendo esfaqueada alcançou os ouvidos de Damian em um instante. Ela atravessou o braço de Dario sem qualquer forma de resistência e com a força que Damian inseriu naquele esfaqueado, a espada ainda conseguiu perfurar uma ferida de 1 centímetro de profundidade no peito de Dario antes de parar completamente. Mesmo que ele estivesse desapontado que a espada não conseguiu atingir o coração completamente, ele ainda sorriu de prazer, pois tinha certeza que o veneno faria efeito a qualquer minuto a partir de agora. Assim que ele estava prestes a empurrar a espada ainda mais fundo, ele de repente sentiu uma rajada de vento batendo em seu rosto. Ao mesmo tempo, ele ouviu o grito urgente de Buggy. "Evite Damian." Ao ouvir o aviso, ele quis reagir imediatamente. No entanto, já era um pouco tarde. No momento em que ele virou a cabeça para onde a rajada de vento tinha vindo, uma bola de arremesso de peso aproximadamente do tamanho de sua cabeça também atingiu seu rosto. Estrondo. A mente de Damian ficou em branco quando o tijolo de um ouro atingiu seu rosto completamente. O sangue jorrou de seu rosto quando a bola de arremesso de peso o jogou do chão como uma criança. Sangue vermelho e dentes quebrados salpicavam o ar como uma fonte enquanto o rosto de Damian, que agora parecia uma batata amassada, descia lentamente até o chão. Sua íris e pupila não podiam mais ser vistas, pois já haviam recuado para a parte de trás de sua cabeça. Apenas a esclera branca permaneceu para todos verem. Baque. O corpo de Damian caiu no chão como um pedaço de rocha. Ele desmaiou de choque e estava aberto para qualquer um matar. "Kizama, como você se atreve a esfaquear meu único toto?" Jay. Mario gritou enquanto se preparava para atacar Damian desmaiado. Uh, uh, uh. Devo agradecer pela interferência Nissan, mas eu quero matar esse homem com minhas próprias mãos. Dario riu enquanto tirava a espada que ainda estava presa em seus braços. Embora a dor estivesse presente, Dario optou por ignorá-la e, em vez disso, caminhou lentamente em direção a Damian, que foi jogado para longe pela bola de arremesso de peso mais cedo. Tudo bem se é isso que você quer. Mario respondeu com indiferença, como se dissesse que não importa. Cookie? Assim que Mario virou a cabeça para olhar para Buggy, ele de repente sentiu que algo estava errado. Por outro lado, Dario também notou a estranha reação de seu irmão, mas antes que pudesse falar, de repente sentiu-se entorpecido por todo o corpo. Seu joelho ficou mole e depois de uma pequena pausa, seu corpo caiu no chão como um tronco cortado. Baque assim como Damian, ele também caiu no chão com um baque. No entanto, ao contrário de Damian, sua consciência ainda estava lá, pois o veneno do sapo apenas paralisava o corpo e não a mente da pessoa envenenada. Quando Mario viu seu irmão cair no chão, ele não pôde deixar de ficar confuso. O que está acontecendo? Seu corpo também estava dormente, especialmente seu ombro direito que não conseguia mais levantar nenhum dedo. Uma percepção repentina atingiu Mario ao ver um rastro de sangue no dedo indicador de sua mão direita. Ele se lembrou de ter sido cortado por Buggy antes, mas não se importou, pois achava que era apenas um mero arranhão. No entanto, ele agora descobriu que essas espadas provavelmente podem ser revestidas por venenos de paralisia. E a razão pela qual seu irmão caiu no chão como um tronco morto provavelmente foi porque seu irmão era mais fraco que ele e, portanto, a potência do veneno seria muito pior para ele. Sem mencionar, ele só recebe um arranhão enquanto Dario é esfaqueado diretamente no braço e no peito, fazendo com que o veneno se espalhe como um louco. Usando táticas sujas agora, estamos. Mario fumegava de raiva ao pegar a bola redonda que havia caído mais cedo quando seu braço direito ficou mole. Embora todo o seu corpo também tenha ficado dormente, não foi tão afetado quanto seu ombro direito. Mas, no entanto, mesmo esse leve efeito reduziria muito sua eficácia de combate. Vendo seu amigo cair no chão assim, Buggy de repente ficou frio e silencioso. Ele agarrou a espada com ainda mais força enquanto usava mais força do que normalmente podia. Com a cabeça baixa de raiva, ele caminhou muito lentamente em direção a Mario.
Ele brandiu sua espada para a esquerda e para a direita como se estivesse praticando como decapitar a cabeça de Mario com ela. Mario sabia que não seria mais capaz de dominar Buggy agora que estava parcialmente paralisado. Ele sabia que sua velocidade e força deviam ter diminuído. Portanto, ele não baixou a guarda e, em vez disso, também deu um passo para trás para se preparar para uma postura equilibrada. Ele segurou o T-Hon de um Orlode com a mão esquerda. Embora um pouco não familiarizado com ele, ele estava confiante de que seria capaz de usá-lo bem. Oh! Agora você está se aproximando de mim? Muito lento, muito lento. O Hon de um Orlode é a arma definitiva. Sinta a firmeza e a beleza do meu T-Hon de um Orlode com seu rosto. Mario exclamou enquanto apontava a arma mutante, T-Hon de um Orlode para Buggy. E como um atleta jogando no atletismo de arremesso de peso, ele lentamente puxou a mão e colocou a bola ao lado do pescoço. Ele arqueou o corpo como se um gatilho tivesse sido puxado. De repente ele empurrou a mão esquerda o mais rápido possível em direção ao Buggy que se aproximava. Hoje. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.